Gostaria que você pensasse nos seus pais por um momento. Independentemente de como era a situação financeira deles quando você estava crescendo, se era confortável, estressante ou algo no meio, pense nos erros que eles cometeram com o dinheiro. Talvez eles tenham tido dívidas de cartão de crédito por anos. Talvez tenham comprado uma casa grande demais. Talvez nunca tenham investido. Talvez tenham gasto cada aumento de salário no mesmo mês em que o receberam. Fosse o que fosse, você provavelmente percebeu. Você provavelmente disse a si mesmo em algum momento da sua adolescência ou nos seus 20 anos que faria diferente. Que a sua geração era mais inteligente. Que você tinha ferramentas melhores, informações melhores e um acesso melhor ao sistema financeiro do que eles jamais tiveram. Aqui está a verdade inconveniente. Você está cometendo exatamente o mesmo erro. Você só o está cometendo sob um nome diferente, com um aplicativo diferente e com uma roupagem cultural diferente. O erro central é idêntico. Ele permaneceu idêntico para todas as gerações que já ganharam um salário neste país. Seus avós o cometeram. Seus pais o cometeram. Você o está cometendo agora mesmo. E se nada mudar, seus filhos também o cometerão. Eu sei disso porque eu o cometi. Eu cometi a versão dele que é específica da minha geração. Aquela que parece e soa completamente única para a minha era, mas que no fundo é o mesmo padrão que mantém os americanos falidos há 70 anos. Eu não vi isso enquanto o fazia. Ninguém vê. Esse é o ponto principal. O erro é invisível de dentro da geração que o está vivenciando. Ele só se torna óbvio quando você afasta o zoom e observa o padrão em todas as gerações simultaneamente. É exatamente isso que este vídeo fará. Vamos analisar cada geração, dos boomers à geração Z. E eu vou lhe mostrar exatamente o mesmo erro em 4 trajes diferentes. Quando terminarmos, você saberá qual traje é o seu. Você o verá pela primeira vez. E uma vez que você o tenha visto, não poderá mais desvê-lo. Vamos começar. O erro, reduzido ao seu esqueleto, é este. Cada geração encontra uma maneira de consumir o presente às custas do futuro. E o mecanismo que elas usam para isso parece tão normal em seu contexto cultural que elas só o reconhecem como um erro décadas depois. O mecanismo muda, mas o resultado não. Boomers, geração X, Millennials, geração Z. Cada uma delas encontrou uma maneira culturalmente aceitável, socialmente reforçada e economicamente incentivada de gastar mais do que guardava. Cada uma acreditava que a sua versão era diferente. Cada uma chegou ao mesmo destino. Deixe-me mostrar como. A versão dos boomers. A geração nascida entre 1946 e 1964 teve algo que nenhuma geração antes dela jamais havia experimentado: crédito ao consumidor barato e amplamente disponível. Antes da década de 1970, era incomum pedir dinheiro emprestado para qualquer coisa que não fosse uma casa ou um carro. Cartões de crédito existiam, mas eram ferramentas de conveniência para a classe média alta, não meios de pagamento diários. Então vieram a desregulamentação, a expansão da Visa e da Mastercard e a normalização da dívida rotativa como um instrumento de estilo de vida. Na década de 1980, os cartões de crédito não eram apenas normais, eles estavam em toda parte. Shoppings foram construídos ao redor deles. Economias varejistas inteiras presumiam que você passaria o cartão agora e se preocuparia com isso depois. Os boomers foram a primeira geração a tratar a dívida como uma característica padrão da vida americana e não como um sinal de alerta. Eles financiaram tudo. Casas maiores do que precisavam, porque os imóveis sempre se valorizam. Carros que correspondiam à sua autoimagem, porque as parcelas mensais tornavam o luxo acessível. Férias a crédito, porque eles pagariam quando o bônus chegasse. Eles fizeram isso porque a economia lhes dizia que era inteligente. As taxas de juros eram altas, mas as rendas estavam subindo. Os valores dos imóveis subiram de forma constante nas décadas de 80 e 90. O mercado de ações estava em alta. Para muitos trabalhadores, ainda havia pensões. O futuro parecia garantido.
Mas não estava. Quase metade dos baby boomers está se aproximando da aposentadoria, ou já está nela com pouca ou nenhuma reserva para a velhice. Um relatório de 2023 revelou que mais de 40% dos boomers que estão prestes a se aposentar tinham zero em suas contas de aposentadoria. O estudo do CFP Board de 2025 revelou que menos de 40% dos adultos da geração X que viram seus pais boomers lutarem disseram estar satisfeitos com suas próprias reservas para a aposentadoria. O erro dos boomers não foi a ganância, não foi a estupidez. Foi a crença, que soava profundamente racional, de que o aumento das rendas e a valorização dos ativos sempre superariam seus empréstimos. Para alguns, isso aconteceu. Para a maioria, nem chegou perto. O patrimônio líquido médio dos americanos na faixa dos 70 anos, muitos dos quais são boomers, é de cerca de $432 mil americanos, de acordo com dados da Empower, de janeiro de 2026. Isso inclui o patrimônio da casa, que não pode ser gasto em mantimentos sem vender a casa. O saldo médio nas contas de aposentadoria para pessoas de 55 a 64 anos é de cerca de 185 mil, de acordo com a Survey of Consumer Finances. 29% dos atuais aposentados afirmam não ter economizado nenhum dinheiro para a aposentadoria, de acordo com uma pesquisa da Clever Real Estate de 2026. Esses são os boomers. A geração que teve pensões, valores imobiliários crescentes, um mercado em alta de 30 anos e faculdades mais baratas do que qualquer um que veio depois deles. A geração que, no final, ainda assim, aos dezenas de milhões, não conseguiu arcar com a própria velhice. O erro vestia o traje do crédito ao consumidor. Parecia uma hipoteca de uma casa de 4 quartos quando 3 quartos teriam sido suficientes. Parecia um Cadillac alugado quando um Buick quitado estava na garagem. Parecia "nós vamos dar um jeito", que foi repetido tantas vezes ao longo de tantas décadas, que dar um jeito acabou significando ligar para os filhos e perguntar se podiam morar com eles. A versão da geração X, nascida entre 1965 e 1980. A geração Teens viu seus pais boomers gastarem dinheiro generosamente, e, em muitos casos, sofrerem as consequências. Eles atingiram a maioridade durante a recessão do início da década de 1990, vivenciaram o crash das .com e passaram por 2008 como proprietários de imóveis e pais. Eles deveriam ter sido a geração a quebrar o padrão. Eles estavam na primeira fila e viram o que acontece quando você se endivida demais. Em vez disso, a geração X cometeu o mesmo erro com um traje diferente. A versão deles foi a inflação do estilo de vida através de 2 rendas. A geração X foi a primeira geração em que as famílias com 2 rendas se tornaram a regra e não a exceção. Quando ambos os parceiros trabalhavam, a renda familiar em áreas metropolitanas frequentemente subia para 120 mil, 150 mil ou 180 mil dólares. Isso parecia abundância. Então, eles gastaram como tal. Eles compraram casas que exigiam ambas as rendas para pagar a hipoteca. Eles alugaram 2 carros em vez de 1. Eles matricularam seus filhos em escolas particulares, clubes esportivos, equipes de viagem e programas de tutoria que custavam milhares por filho a cada ano. O estilo de vida deles foi projetado para consumir 2 salários integrais e não deixava quase nenhuma margem de manobra caso uma renda desaparecesse. Quando a crise financeira de 2008 atingiu, milhões de famílias da geração X descobriram que seu estilo de vida de 2 rendas tinha zero resiliência estrutural. Uma demissão, uma redução de horas, uma emergência médica. E toda a estrutura desmoronava. Um estudo do CFP Board revelou que 49% dos adultos da geração X hoje estão financeiramente mais ansiosos e menos seguros devido a arrependimentos financeiros de seus 20 e 30 anos. O maior arrependimento deles, não ter economizado o suficiente durante seus anos de maior renda.
O conselho mais comum que os membros da geração X dão às gerações mais jovens, de acordo com o mesmo estudo, é começar a economizar para a aposentadoria agora, mesmo que sejam pequenas quantias. 59% dos membros da geração X pesquisados disseram exatamente isso. Eles aprenderam a lição. Eles a aprenderam 30 anos tarde demais. O saldo médio do 401k da geração XX, no final de 2025, era de apenas $67.100 americanos, de acordo com a Fidelity. Esta é uma geração com membros no final dos 50 e início dos 60 anos. $67.000 americanos para uma geração que, em muitos casos, obteve rendas familiares de 6 dígitos por décadas. O dinheiro estava lá. A margem não. Suas rendas duplas não construíram riqueza. Suas rendas duplas financiaram um estilo de vida que consumiu tudo e deixou o balde vazio. O traje era diferente. Em vez de crédito ao consumidor, era o direito a uma vida com 2 rendas. Em vez de Cadillacs a crédito, eram mensalidades de escolas particulares e bancadas de granito que faziam sentido porque ambos os parceiros trabalhavam. O erro por baixo era idêntico. Gastar o presente, ignorar o futuro, presumir que a renda sempre estará lá. A versão dos millennials, nascidos entre 1981 e 1996. Os millennials são a geração que deveria rejeitar tudo isso. Eles se formaram na recessão de 2008. Eles viram seus pais perderem suas casas. Eles leram artigos sobre a morte da casa própria e a crise dos empréstimos estudantis. Eles foram a geração mais bem educada da história americana e, ao mesmo tempo, a mais financeiramente ansiosa. Eles sabiam que o sistema estava quebrado. Eles falavam sobre isso constantemente. Então, eles cometeram o mesmo erro da maneira mais millennial imaginável. Gastos voltados para experiências. Os millennials substituíram o materialismo de seus pais por um tipo diferente de consumo. Em vez de casas grandes e carros de luxo, eles gastaram dinheiro em experiências, viagens, jantares fora, festivais, shows, aulas de ginástica, cafés boutique, assinaturas selecionadas e retiros de bem-estar. O mantra era experiências em vez de coisas. E soava iluminado. Soava como uma rejeição aos excessos dos boomers. Na verdade, era o mesmo erro vestindo calças de yoga e segurando um latte de leite de aveia. Dados da National Restaurant Association mostram que os americanos gastam cerca de $3.900 americanos anualmente comendo fora. Para os millennials, esse número é significativamente maior, porque comer fora não é apenas comida. É socialização, expressão de identidade e criação de conteúdo. Os millennials gastam mais em viagens do que qualquer geração anterior na mesma idade, de acordo com várias pesquisas do setor. Eles gastam mais em assinaturas, mais em autocuidado, mais em se mimar como um mecanismo de enfrentamento para o estresse financeiro que eles reconhecem publicamente, mas financiam privadamente. Aqui estão os dados que realmente me deixam triste. Os millennials estão agora no final dos 20 ao início dos 40 anos. Muitos estão em seus anos de maior renda. O saldo médio do 401k deles é de cerca de $41.000 americanos, de acordo com a Fidelity. 49% dos millennials não têm reservas de emergência suficientes para cobrir as despesas de 3 meses, de acordo com um estudo Better Money Habits do Bank of America de 2025. Eles têm mais dívidas de cartão de crédito por pessoa do que os boomers na mesma idade. A dívida total de cartão de crédito em todo o país atingiu 1,28 trilhão no final de 2025. Os millennials contribuem significativamente para esse número. As experiências foram reais, as memórias são reais, as postagens no Instagram são reais. O dinheiro se foi. As contas de aposentadoria estão magras. As reservas de emergência são insuficientes. A lacuna entre renda e despesas foi engolida por piadas sobre torradas de abacate das quais todos riram, enquanto ninguém calculava o que $300 por semana para viver minha melhor vida realmente custam ao longo de 15 anos. $300 por semana.
investidos a 8% em vez de gastos ao longo de 15 anos. São cerca de 441 mil dólares americanos. Isso é uma base para a aposentadoria. Isso é liberdade financeira nos anos 50. Em vez disso, são 1.700 brunches de sábado e um vago sentimento de que o futuro vai se resolver de alguma forma. Isso não é um conselho financeiro, mas eu quero que você reconheça o padrão. Os boomers consumiram o futuro através do crédito. A geração X o consumiu através da inflação do estilo de vida de duas rendas. Os millennials o consumiram através de gastos voltados para experiências que foram reinterpretados como autocuidado e crescimento pessoal. O traje mudou. O resultado se aproxima do mesmo destino. E então há a geração Z. Nascida entre 1997 e 2012. A geração Z é, por quase qualquer métrica, a geração jovem mais financeiramente consciente da história americana. Eles economizam 3 vezes mais do que os jovens da década de 1990. O número de jovens adultos com contas de aposentadoria aumentou 36% na última década. 40% das pessoas no início dos 20 anos investiram dinheiro fora de um 401k, de acordo com o JP Morgan Chase Institute, em comparação com apenas 8% há 10 anos. A geração Z fala abertamente sobre dinheiro. Eles consomem conteúdo financeiro. Eles entendem o vocabulário de investimentos de uma forma que seria inimaginável para um jovem de 22 anos em 1995. E eles já estão cometendo o erro. O traje deles é o mais sofisticado até agora. A versão da geração Z é o microconsumo sem atrito. Serviços. Compre agora, pague depois. BNPL. Pagamentos por aproximação em todos os lugares. O acúmulo de assinaturas. Microtransações em aplicativos e jogos. Plataformas de investimento gamificadas que se parecem mais com máquinas caça-níqueis do que com contas de corretagem. Criptomoedas tratadas como um bilhete de loteria. Jogos de azar online embalados como mercados de previsão. 57% dos usuários de BNPL da geração Z haviam perdido um pagamento até o início de 2026, de acordo com a Lending Tree. Os membros da geração Z têm uma média de 94.101 dólares americanos em dívidas pessoais, o que, de acordo com uma análise de dados recentes da Fortune, é o valor mais alto de todas as gerações e significativamente maior do que os millennials, com 59 mil, ou a geração X, com 53 mil. 69% dos jovens de 18 a 26 anos participaram de alguma forma de jogo de azar, de acordo com uma pesquisa da NerdWallet. 1/4 da geração Z e dos millennials vê os jogos de azar online como um investimento. 25%. Eles acham que apostar é investir. As pontuações da geração Z em educação financeira são mais baixas do que as de qualquer outra geração. Apenas 31% dos membros da geração Z conseguiram responder a pelo menos metade das perguntas, no Personal Finance Index do TIAA Institute, em comparação com 52% da geração X. Eles são a geração mais financeiramente consciente quando se trata de falar sobre dinheiro e consumir conteúdo financeiro. Eles são, ao mesmo tempo, a geração com a menor educação financeira quando se trata de realmente entender como o dinheiro funciona. A consciência é performática. A compreensão é superficial. Eles conhecem a palavra juros compostos. Muitos deles não conseguem explicar concretamente o que isso significa. A economia sem atrito é projetada para explorar essa lacuna. Quando você aproxima seu telefone de um terminal, seu cérebro não registra o pagamento da mesma forma que faria se você contasse 42 dólares em dinheiro. Quando você divide uma compra de 200 dólares em 4 parcelas de 50, seu cérebro subestima o compromisso total. Quando um aplicativo de negociação envia uma notificação push de que uma ação está em alta, isso desencadeia a mesma resposta de dopamina que uma curtida nas redes sociais. Toda a infraestrutura financeira em torno da geração Z é projetada para reduzir o atrito entre o desejo de gastar dinheiro e o ato de gastar. O atrito é o que dá ao seu cérebro tempo para avaliar uma compra.
Removendo o atrito, a geração Z não gasta seu dinheiro em mansões ou Cadillac, ou férias de 3 semanas na Europa. Eles gastam $42 no DoorDash 4 vezes por semana. Eles pagam $7 aqui, $12 ali, $9,99 por esta assinatura, $14,99 por aquela. Cada transação é minúscula. A soma é devastadora. Um estudo de 2026 revelou que 74% dos americanos subestimam seus gastos com assinaturas em mais de $100 por mês. Entre os consumidores mais jovens, essa lacuna é ainda maior porque eles têm mais assinaturas, mais planos de parcelamento, BNPL, e mais microtransações ocorrendo simultaneamente. O traje é digital, sem atrito e quase invisível. O erro por baixo é o mesmo que os boomers cometeram em 1978 com seu primeiro cartão de crédito da Sears. Consumir o presente, adiar os custos, presumir que o amanhã se resolverá sozinho. Agora, deixe-me afastar o zoom, porque quando você coloca essas 4 gerações lado a lado, o padrão não é apenas visível, ele praticamente grita com você. Os boomers cometeram o erro através do crédito ao consumidor. Eles consumiram o futuro tomando empréstimos contra ele. A geração X o cometeu através da inflação do estilo de vida. Eles consumiram o futuro gastando rendas duplas tão rápido quanto as ganhavam. Os millennials o cometeram através de gastos voltados para experiências. Eles consumiram o futuro reinterpretando o consumo como crescimento pessoal. A geração Z, o céu comete através do microconsumo sem atrito. Eles consomem o futuro sem que estimem incrementos de $42 através de aplicativos que tornam o gasto de dinheiro tão fácil quanto respirar. 4 gerações, 4 mecanismos, um erro. Gastar mais do que se guarda. Consumir o presente às custas do futuro. Chegar ao mesmo destino e se perguntar o que aconteceu. A razão pela qual isso acontece repetidamente não é uma fraqueza geracional, mas de natureza estrutural. A economia de consumo americana gera um PIB de mais de $28 trilhões. Cerca de 70% desse PIB vem de gastos de consumo. Toda a máquina econômica é projetada para criar incentivos e construída de forma que cada dólar que você ganha seja gasto da forma mais rápida e sem atrito possível. Publicidade, produtos de crédito, tecnologias de pagamento, redes sociais que equiparam gastos com identidade. A economia não quer que você economize. Economizar é o oposto do que a máquina precisa. A máquina precisa que você consuma. Cada geração recebe uma versão nova, mais eficiente e psicologicamente mais sofisticada do motor de consumo. E cada geração cai nessa, porque o motor é sempre melhor do que a versão anterior. Na década de 1980, o motor era um cartão de crédito enviado para sua casa com um limite pré-aprovado. Nos anos 2000, era um corretor de hipotecas dizendo que você se qualificava para 350 mil quando deveria ter comprado por 200. Na década de 2010, eram o Seamless e o ClassPass e o Me-Messi, Treat Yourself, que era tendência no Twitter. Na década de 2020, é a Klarna dividindo sua compra na Target em 4 parcelas e uma notificação push da Robinhood, informando que a Dogecoin subiu 14%. Cada versão é mais contínua, mais invisível, mais profundamente incorporada à sua vida diária. Cada versão faz com que a ferramenta de consumo das gerações anteriores pareça primitiva, e cada versão leva ao mesmo resultado. Uma população que ganha mais do que o suficiente e não guarda quase nada disso. A taxa de poupança pessoal, nos EEUA, de acordo com o Bureau of Economic Analysis, no início de 2026, é de cerca de 4%. 4 centavos de cada dólar após os impostos. A renda familiar média americana é de mais de $80 mil americanos, tornando-a uma das mais altas do mundo. No entanto, 58% dos trabalhadores dizem, de acordo com o Bankrate, que suas economias para a aposentadoria estão aquém de onde deveriam estar.
24% não tem nenhuma reserva de emergência. O patrimônio líquido médio dos americanos na faixa dos 50 anos é de 180.227 dólares americanos, de acordo com a Empower, para uma geração que trabalha há 30 anos. Isso significa que a pessoa típica guardou menos de 10% de sua renda vitalícia. Isso não é um problema geracional. É um problema humano explorado por um sistema econômico que se torna mais sofisticado na extração a cada década. Os boomers não eram estúpidos. A geração X não foi descuidada. Os millennials não foram irresponsáveis. A geração Z não está condenada. Cada geração simplesmente navega por uma máquina de consumo que é melhor construída do que a anterior, sem a única ferramenta que torna a navegação possível. Essa ferramenta é a compreensão de como o dinheiro realmente funciona ao longo do tempo. É a compreensão de que cada dólar tem duas vidas. A vida que ele vive quando você o gasta, que termina imediatamente, e a vida que ele vive quando você o investe, que se compõe ao longo de décadas. É a compreensão de que 500 dólares por mês, a 8% ao longo de 30 anos, se tornam cerca de 745 mil dólares. Que aquele pedido de 42 dólares no DoorDash, sobre o qual você não pensou, custou a você cerca de 412 dólares em juros compostos perdidos ao longo de 20 anos. Que uma taxa de contribuição de 3% para o 401k e uma taxa de contribuição de 15% ao longo da mesma carreira levam a resultados com quase $1 milhão de diferença. Cada geração carece dessa compreensão em proporções aproximadamente iguais. A educação financeira nunca foi ensinada sistematicamente nas escolas americanas. Na maioria dos estados, não é um requisito para a formatura. Não faz parte da maioria dos currículos universitários. Não está integrada à integração no local de trabalho. As habilidades mais importantes que uma pessoa pode ter para navegar na vida adulta: a compreensão de juros compostos, taxas anuais, APR, contas com vantagens fiscais, o verdadeiro custo da dívida, a matemática do tempo, são deixadas inteiramente ao acaso. Algumas pessoas aprendem com pais que as tinham, a maioria não. Os dados do TIAE Institute são brutais. Apenas 31% da geração Z conseguem responder corretamente a perguntas básicas sobre educação financeira. Para a geração X, são 52%, o que é o valor mais alto de todas as gerações e, ainda assim, significa que quase metade deles não consegue demonstrar competência financeira básica. Estas não são perguntas obscuras sobre derivativos ou direito tributário. São perguntas sobre como os juros funcionam, como a inflação corrói o poder de compra, o que significa diversificação, os fundamentos, o básico. As regras do jogo que todos já estão jogando de qualquer maneira. Se você não entende as regras, não consegue ver o erro. É por isso que toda geração o comete. Os boomers não viram a armadilha do crédito porque ninguém lhes ensinou o que 18% de taxa anual realmente custam ao longo de 20 anos. A geração X não viu aqui a armadilha da inflação do estilo de vida, porque ninguém calculou para eles o que acontece quando você gasta 2 salários em vez de 1 e investe 0. Os millennials não viram a armadilha dos gastos voltados para experiências, porque ninguém traduziu viver minha melhor vida no custo de oportunidade de 15 anos de gastos discricionários não investidos. A geração Z não vê a armadilha do consumo sem atrito porque ninguém explicou que a falta de atrito financeiro não é um recurso. É uma arma apontada diretamente para o seu eu futuro. Mas aqui está o que me dá esperança. Cada geração também está um pouco melhor posicionada para quebrar o ciclo do que a anterior. A geração Z economiza 3 vezes mais do que os jovens da década de 1990. 40% dos jovens adultos investem fora das contas de aposentadoria. A conversa sobre finanças passou de tabu a popular. As pessoas agora falam sobre dinheiro. Elas compartilham publicamente suas jornadas para se livrar das dívidas. Elas postam seus marcos de patrimônio líquido. A vergonha está desaparecendo. A informação está mais acessível do que nunca. O que ainda falta é a ponte entre a informação e a compreensão.
Assistir a um TikTok sobre juros compostos não é o mesmo que entender os juros compostos. Ouvir a frase "pague a si mesmo primeiro" não é o mesmo que configurar uma transferência automática no dia seguinte ao dia do pagamento. Saber que existe um Roth IRA não é o mesmo que abrir financiá-lo e escolher um fundo de índice. A informação cria consciência. A compreensão cria comportamento. A lacuna entre essas duas coisas é onde vive a versão do erro de cada geração. Quero falar sobre duas pessoas na minha vida que representam perfeitamente os dois lados disso. Minha tia Lorraine é uma boomer. Ela trabalhou como secretária em um distrito escolar por 31 anos. Ela nunca ganhou mais de $48.000. Ela dirigia carros usados, cozinhava a maioria de suas refeições em casa e, a partir dos 27 anos, contribuiu para o seu 403B, a partir de cada contra-cheque. Ela não acompanhava o mercado de ações. Ela não tinha um consultor financeiro. Ela simplesmente entendia, em um nível fundamental, que o dinheiro economizado hoje é dinheiro trabalhando para você amanhã. Ela se aposentou há 3 anos com $680.000 em suas contas de aposentadoria e uma casa quitada. Ela vive confortavelmente. Ela dorme 8 horas por noite. Ela me disse uma vez que o segredo era a consistência chata por um tempo muito longo. Meu primo Miles é um millennial. Ele ganha $104,000 por ano como gerente de produto em uma empresa de tecnologia. Ele viaja internacionalmente 2 vezes por ano. Ele come fora 5 noites por semana. Ele usa BNPL para compras de roupas. Ele assina 11 serviços de streaming, 2 entregas de kits de refeição, uma academia que ele frequenta 2 vezes por mês e um aplicativo de meditação que ele abriu pela última vez em fevereiro. Ele tem 37 anos. O saldo do seu 401k é de $23.000, porque ele contribui com 3%, a taxa padrão que seu empregador definiu quando ele foi contratado há 6 anos, e ele nunca a alterou. Ele tem $9.000 em dívidas de cartão de crédito a uma taxa anual de 22%. Miles ganha mais do que o dobro do que Lorraine jamais ganhou. Miles se aposentará com uma fração do que Lorraine acumulou. O mesmo erro, uma geração diferente, um traje diferente. O resultado caminha para o mesmo lugar de sempre. O que diferencia Lorraine de Miles não é a disciplina. Lorraine não tem uma força de vontade sobre-humana. Ela come biscoitos, ela assiste às suas séries. Ela compra flores para si mesma às sextas-feiras. O que a diferencia é que Lorraine entendeu, em uma idade relativamente jovem, como o dinheiro se move através de uma vida ao longo de décadas. Ela entendeu que a lacuna entre renda e despesas é o jogo todo. Ela entendeu que o tempo amplifica tudo o que você faz com o seu dinheiro, para o bem ou para o mal. Ela entendeu que a máquina de consumo sempre pedirá mais e a única defesa é um sistema que move o dinheiro em direção ao futuro antes que o presente tenha a chance de reivindicá-lo. Essa compreensão tem um nome. É o mesmo nome ao qual eu volto em cada vídeo que faço, porque é a única variável que prevê de forma mais consistente os resultados financeiros em todos os grupos demográficos, todos os níveis de renda e todas as gerações. Educação financeira. É o que Lorraine tinha e Miles não. É o que 31% da geração Z demonstram e 48% da geração X ainda não tem. É o que quebra o ciclo, o que torna o erro visível antes que ele aconteça, o que transforma cada decisão de gasto de inconsciente para intencional. Sem educação financeira, cada geração está condenada a descobrir sua própria versão do erro da maneira mais difícil. Com ela, o padrão se quebra. O traje se torna transparente. Você vê o mecanismo pelo que ele é, seja um cartão de crédito, um estilo de vida, um hábito de brunch ou um plano de parcelamento BNPL, e você faz uma escolha diferente. Não porque você seja moralmente superior, mas porque você consegue ver a matemática. O erro é o mesmo todas as vezes. Consumir o presente às custas do futuro. O mecanismo muda a cada 20 anos. A solução nunca mudou.
Entender como o dinheiro funciona. Construir a lacuna. Proteger a lacuna. Deixar o tempo fazer o resto. A versão do erro da sua geração já está em andamento. Começou a primeira vez que você passou o cartão sem pensar, financiou sem calcular ou assinou sem verificar. Você não percebeu porque ninguém de dentro da geração percebe. O erro é sempre invisível quando você o está vestindo. Mas agora você viu o padrão. 4 gerações, 4 trajes, um erro. A questão é se você será a pessoa da sua geração a enxergar através do traje a tempo. Porque em cada idade, uma versão específica dessa armadilha ela está esperando por você. Um mecanismo específico adaptado à sua década de vida, ao seu nível de renda, à sua pressão social e ao seu momento cultural. A armadilha aos 25 é diferente da armadilha aos 35, que por sua vez é diferente da armadilha aos 45 e 55. Cada uma parece completamente única enquanto você a está vivenciando. Cada uma leva ao mesmo resultado se você não a vir chegando. As pessoas que constroem riqueza não são as que ganham mais. São as que reconhecem a armadilha em sua idade específica antes que ela se feche. São as que sabiam o que estava por vir porque estudaram o mapa antes de caminhar pelo território. O erro da sua geração não precisa ser o seu erro, mas a janela de oportunidade para evitá-lo não fica aberta para sempre. Ela se estreita a cada ano que passa, a cada dólar que rende juros para outra pessoa em vez de para você, a cada década que empurra a curva para mais longe do seu alcance. O padrão é real. A matemática é real. A próxima armadilha, com o seu nome nela, construída especificamente para a década de vida em que você está vivendo agora, também é real. A única questão é se você a verá antes que ela veja você. Se esta história mudou a maneira como você vê as armadilhas financeiras em sua própria vida, por favor, inscreva-se e curta o canal. Nós desenterramos a história que eles tentaram enterrar. Plante o seu futuro, o próximo tesouro se abrirá em breve.